Então, pessoal, vamos aqui dar continuidade, certo? Nosso subtema que é a constituição da matéria. Então, vamos aqui a alguns conceitos importantíssimos, tá bom? Para o segmento da nossa matéria. Elemento químico, pessoal, acompanha aí comigo a definição de elemento químico. Conjunto de átomos com características semelhantes, ou seja, o mesmo número de prótons, que é denominado número atômico. O que é que eu quero dizer com isso? Número de prótons, que está sendo representado pela letra P, como vocês estão vendo, e número atômico, eles possuem basicamente o mesmo significado, certo? Se eu tiver um elemento com número atômico 10, logo o número de prótons dele vai ser 10 também. E o detalhe interessante aqui é que para ser elemento químico, os átomos que o constituem precisam ter características semelhantes, tá bom? Moléculas. O que seriam as moléculas? Por definição, seria uma combinação de átomos iguais ou diferentes. O detalhe agora é o seguinte: em elemento químico, eu disse que os átomos precisam ter características semelhantes, não é isso? Já agora, nas moléculas, elas podem possuir átomos iguais ou diferentes. Eu vou voltar aqui um pouquinho, que é um negócio que eu esqueci de falar. O exemplo aqui em cima, ó, um exemplo de elemento químico, o carbono. O carbono, pessoal, ele está presente no lápis de vocês, na pontinha dele, que no caso ali é a grafite, né, que a gente costuma chamar. E percebam que eu escrevi a letra C um pouco mais escura. É porque a letra C é o símbolo do carbono, é a que representa ele na tabela periódica, mas não é apenas porque é a primeira letra da palavra carbono não, tá, pessoal? Quando a gente for estudar a tabela periódica, eu vou falar mais sobre isso. E continuando aqui, moléculas, não é isso? Falei que os átomos podem ser iguais ou diferentes. Um exemplo que eu usei aqui nas moléculas é o do gás oxigênio. O gás oxigênio, pessoal, ele é uma molécula, certo? Para que essa molécula exista, é preciso que dois átomos de oxigênio, aqui onde eu estou apontando, é uma letra O que representa o oxigênio. E para eu ter uma molécula de oxigênio, do gás oxigênio, no caso, eu vou precisar de dois oxigênio, de dois átomos de oxigênio, certo? E aí, eu estou falando de moléculas. Os átomos aqui no caso são iguais, né? Que são dois átomos de oxigênio, mas podem ter também moléculas com átomos diferentes, um combinado de átomos diferentes, que a gente vai ver futuramente, como por exemplo a água, né? Vocês devem saber que a molécula da água ela é representada por H2O, que nesse caso o H eu tenho o hidrogênio, como é H2, são dois átomos de hidrogênio, e o O, oxigênio, certo? Mas no caso aqui do oxigênio, precisa apenas de dois átomos de oxigênio, ou seja, do mesmo elemento químico. E eu vou ter também, pessoal, o número de massa de um átomo, certo? O número de massa de um átomo é o seguinte: eu vou ter essa fórmula aqui, A, onde A representa a massa, certo? A é a massa, P, como a gente já viu anteriormente, é o número de prótons do átomo, e N, como eu estou destacando aqui, é o número de nêutrons. Tanto próton como nêutron estão presentes no núcleo do átomo, certo? E a soma dos dois vai gerar o número de massa, tá bom? E aqui eu trouxe uma representação, pessoal, de um elemento químico, como eu citei como exemplo agora há pouco, o oxigênio, representado pela letra O. E o que é que significa esses dois números aí? Quando vocês forem ver no livro também, vocês vão ver que esse númerozinho que está aqui em cima é o número de massa, e o número que está embaixo é o número de prótons ou o número atômico, né? Eu falei que eles representavam a mesma coisa. Então, quando vocês fizerem a representação, vai ser desse jeito. E essa letra O, por que é o O? É o símbolo do elemento químico. Vocês vão ver futuramente comigo que existem vários elementos químicos e que cada um deles possui um símbolo, certo? O símbolo do oxigênio é a letra O, tá bom? A massa aqui em cima e o número atômico embaixo.
e a fórmula para calcular a massa que vocês vão utilizar futuramente, ok?